Boa noite, pessoal. Boa noite com todos. Tudo bem? Eu sou o Juliano de Girolamo Neto, sou representante comercial, projetista de projetos elétricos, trabalho com isso há mais de 3 anos, a nível nacional. E todos os nossos projetos são projetos autenticados, são projetos homologados por mim e pela minha equipe. A minha empresa se chama Corporação Nacional de Engenheiros Elétricos com Foco em Projetos. Neste vídeo aqui eu vou mostrar como eu e minha empresa faz o dimensionamento aqui de projetos elétricos que diz respeito ao cálculo de motor de elevador, né? Quando o cliente entra em contato com a gente, ele vai pedir para que a gente possa realizar o cálculo de dimensionamento elétrico da edificação, como por exemplo de 20 pavimentos. Mas às vezes ele não tem o cálculo do motor do elevador, né? E nós devemos considerar que em uma edificação de 20 pavimentos, a gente tem elevadores, a gente tem bombas de piscina, a gente tem bombas de incêndio. Então é importante, mesmo que você não tenha esses valores, que a gente consiga estipular, né? Mesmo com o engenheiro eletricista. Por quê? Motores de elevadores, geralmente quem faz esse tipo de cálculo é um engenheiro mecânico. Quem faz o tipo de cálculo de incêndio é o engenheiro civil. Então, se no caso o cliente não tivesse projeto de incêndio e você solicitar para ele que precisa do valor da potência da bomba de incêndio, da potência do elevador para fazer os cálculos, para que o cálculo fique o mais próximo, mais assertivo possível, que nada dê problema em obra por conta do seu projeto, o que é que você vai fazer? Então você tem que ter uma noção, você tem que estipular esses valores e com base nessa tabela eu vou mostrar como é que eu faço o cálculo de motor de elevador para eu poder embutir dentro de meus dimensionamentos de projetos elétricos de edificações grandes, para que eu possa ter um cálculo bem aproximado da realidade, ok? E não ocasione nenhum problema no momento das instalações. Então a primeira coisa que a gente deve levar em conta é o passo a passo aqui da nossa planilha. Então primeiro a gente tem, quando houver mais de um elevador, todos os elevadores têm a mesma velocidade e capacidade de carga. Então, se eu tivesse dois elevadores em um andar, então teria a mesma velocidade e a mesma capacidade de carga. Se um elevador ele tem uma maior potência do nosso motor, o do outro terá essa mesma potência. Se um elevador tem maior potência e o outro menor, a gente considera a maior. Ok? E nós devemos considerar um desconto aqui de 25% nesse caso. Empreendimentos de misto, ou seja, residencial e comercial em conjunto, não podem ser calculados por essa planilha, em exceção, se você utilize para desconto 15%. Nós temos, para o nosso subsolo e terreno, 50% de desconto. O nosso tipo de sistema que a gente deve considerar é um sistema. Por exemplo, se for um sistema monofásico 220, você coloca como sistema monofásico sendo uma tensão de 220. Se for um sistema bifásico, sendo 127 e 220 volts, nós consideramos a maior tensão, que no caso é 220. Sobre os dados do empreendimento, nós devemos considerar local, propriedade do condomínio ou comércio, destinação de uso, números de elevadores por andar. No número de elevadores por andar, eu considerei aqui 1, mas você pode considerar 2. Okay? Isso depende também do pavimento. Okay? E o número da população. Aqui, em relação ao cálculo da população, que a gente deve também levar em conta, primeiramente, diz respeito à relação pessoa por metro quadrado do elevador. Então, no andar, supondo que nós tenhamos aí 200 metros quadrados, o número de elevador que as pessoas poderão entrar dentro do elevador é de aproximadamente 3 pessoas, por exemplo. Então eu coloco aqui no máximo 5 pessoas. 5 já é muito, então eu vou considerar 3, até porque um elevador não cabe 5 pessoas de uma vez entrando, né? Então, neste caso, nós devemos considerar para edificações grandes, nesse caso, de 25%. Então eu coloco aqui 25%, ok? Então o metro quadrado que eu estou considerando aqui, o valor que eu devo considerar aqui é de 50, ok?
O que nós temos aqui agora? Nós temos que a porcentagem mínima a ser transportada em 5 minutos é de 16,66%. Número de pavimentos que eu tenho aqui, eu devo colocar aqui o mesmo valor que este aqui. Então, se eu tenho um pavimento, então o valor de 1 também vem aqui. Nós temos unidade de grupo. A unidade de grupo que ele calculou aqui já se trata de cálculos automáticos. É de 1. A capacidade máxima de passageiros que ele está me dizendo aqui é 4. Nós consideramos aqui 3. Então nós mudamos aqui para 4. No momento que a gente considera 4 aqui, ele diminui para 3. Então o que a gente faz? Coloca 3 aqui, que ele já vem para 4. Tudo bem. Número de andares. Aqui ele coloca o número de andares 1, mas é a mesma coisa que o número de pavimentos, certo? Nós temos aqui também passageiros, 2 no mínimo, e a carga suportada que nós calculamos nesse caso para o nosso elevador é de 456. Nós temos aqui então o percurso, a distância do primeiro piso, que é no caso o piso acabado até o teto. Nós temos uma altura, por exemplo, de 2,92. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho um valor considerado de 3 metros. Então, eu já considero logo 3 metros. A velocidade do elevador deve ser considerada pelo documento do nosso fornecedor. Ok? Então, se o documento que a gente pode chamar de datasheet do nosso fornecedor for de 1 metro por segundo, então a gente coloca aqui 1 metro por segundo. 1 metro por segundo. Aceleração e retardamento. Aceleração e retardamento do nosso elevador, nós também devemos ver pelo documento do nosso cliente. Ou nós podemos também verificar em norma, que seja a norma de dimensionamento de motores para elevadores. Abertura e fechamento das portas. Para abertura e fechamento das portas, nós temos o valor aqui de 0,5. A entrada e a saída de passageiros, nós temos aqui o valor de 0,25. Então, o tempo, nós temos aqui agora a aba Tempos totais calculados. Nós temos como percurso total 3, aceleração e retardamento totais com 9,25, abertura e fechamento das portas calculado com tempos totais, nós temos de 1,61, a entrada e a saída de passageiros nós temos como 2,15, a soma de tempos totais nós temos como 31, intervalo de tráfego com 31, a capacidade de tráfego, entrada e saída para todos os elevadores de cada andar é de 5. E a capacidade de tráfego, entrada e saída para cada elevador é de 2. Ok? Então, isso aqui é considerando os tempos totais calculados, e aqui nós consideramos a população. No momento que nós preenchemos todos os nossos valores aqui em cinza, vamos agora para a parte de cálculo de motor de elevador, que é a parte 2 aqui. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui o cálculo automático. E o cálculo automático, de acordo com as informações que nós preenchemos aqui, é para nós descobrirmos a quantidade de potência do nosso motor.
Então, o número de tráfego de passageiros que ele foi calculado é de 3. O número mínimo de passageiros. O valor considerado em CV é 4 CV, ou seja, 4 cavalos de potência. Convertendo em watts 4 cavalos de potência, nós temos 2.936,04 watts. Neste caso, nós temos a carga do nosso elevador a ser considerado quando acima de 12 CV para 2 motores é de 2. Ou seja, se nós temos cada motor nós temos 2 CV, se nós temos um motor com 2 CV, nós precisamos de 2 motores completando 4 cavalos. Isso aqui a gente considera quando nós temos uma potência em cavalos acima de 12 para 2 motores. Ok? Então, se a gente tem uma carga acima de 12 CV, a gente considera 2 motores com 6 CV, por exemplo, ou 3 motores com 4 CV, ok? Até completar o valor que está acima dos 12 cavalos, certo? Se a gente só tem, como a gente não tem um valor calculado aqui de 12, acima de 12 CV, então a gente considera um motor com 4 CV mesmo, ou um ou 2 motores com 2 CV cada. Convertendo isso em watts, em relação a esses 2 motores aqui, fica de 1468,01. Ok? Então nós temos 2 motores com esta potência. Se a gente tiver 4 CV por inteiro, nós temos essa potência. Agora vamos para o cálculo do RPM, que é o cálculo da rotação por minuto para a saída do nosso motor. Número de engrenagens motoras. O número de engrenagens motoras, caso o cliente não tenha essa informação, você precisa perguntar isso para ele, a gente deve considerar o seguinte: para o sistema bifásico para o sistema bifásico 127/220, que é o nosso caso que nós calculamos, nós obtemos 4 polos. Então, neste caso, nós colocamos aqui o valor de 4 polos. Colocamos o valor aqui de 4. Número de engrenagens movida. O número de engrenagens movida, então, deve ser de número de engrenagens movida deve ser de 2, que é a metade de 4. Então, a gente tem 4 engrenagens motoras e 2 engrenagens movidas. Neste caso, o que a gente faz? Número de polos totais, valor em RPM de saída. O valor de RPM de saída, que a gente deve considerar para um sistema bifásico 127/220, com 4 polos, é de 1.450. Então, colocamos aqui o valor de 1.450. Ou seja, para o RPM de entrada, nós temos 1.794. O valor aqui embaixo é o mesmo que aqui de cima. O RPM de redução, neste caso, que a gente deve considerar, é de 30. Porque nós temos bifásico 127/220, redução, RPM para redução, 30. Consideramos aqui o valor de 30. Neste caso, a taxa de redução é de 48. E o resultado e a representação que nós devemos ter sobre essa taxa de redução é de 1,63. Por quê? Não existe uma taxa de redução de 1,48. Então, nós colocamos a taxa de redução de 1,63, que tem na informação de vários produtos fabricados, que tem essa representação calculada já embutida nesses produtos, nesses motores de elevador. Aqui que nós devemos colocar é o cálculo, as informações resumo do nosso produto, ou seja, o nosso motor de elevador.
Então, com base nessas informações, nós escolhemos o motor de elevador ideal de mercado. Então a gente faz uma pesquisa na internet para que a gente possa escolher o nosso motor. E em seguida nós colocamos as informações do nosso motor que nós escolhemos aqui em cálculo resumo. E em seguida nós colocamos o fornecedor que tem essas informações do motor que nós escolhemos aqui no cálculo resumo. Em seguida, nós desenvolvemos, a partir dessas informações, o nosso memorial descritivo. E é um memorial descritivo específico para o motor do elevador. Em relação ao dimensionamento dos projetos elétricos, já seria um outro memorial descritivo contendo memorial de baixa tensão e memorial em média tensão, junto ao memorial de cálculo de motor de elevador. O mesmo serve para bomba de incêndio. Nós devemos, depois de fazer isso, juntar todos os memoriais em um PDF só, junto ao desenho do nosso projeto, e enviamos à concessionária para validação e homologação. Feito isso, nós encaminhamos o nosso projeto após o pagamento ao cliente que nos contratou. É isso, eu sou especialista em projetos, trabalho com isso há mais de 3 anos, realizando projetos de baixa e média tensão. E esse aqui é uma demonstração de como eu, que sou sócio-diretor da Corporação Nacional de Engenheiros Elétricos com foco em projetos, faz os cálculos e trabalha para um projeto de qualidade aos nossos clientes. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Tchau, tchau.